Bom dia e boa tarde a todos. Acho que aqui nessa sessão é mais um bom dia. É com muita alegria que nós recebemos hoje a professora Mônica Fantin. A professora Mônica é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, tem um extenso trabalho na área da mídia e educação, tem sido referência dos nossos estudos já há muitos e muitos anos. Temos uma parceria super interessante, super produtiva no âmbito da rede Alfamed, principalmente da rede Alfamed Brasil. E ela tem um grupo de pesquisa, que é o NICA, que é muito ativo em Santa Catarina, tem várias interfaces com as escolas, mas também com organismos da sociedade civil. Então, ela tem, né, durante já, nem sei quantos anos, é melhor nem dizer, né, Mônica? Já há muitos e muitos anos trabalhado, e é uma das pioneiras, na verdade, no campo dos estudos da mídia e educação no Brasil. Então, ela vai hoje contar um pouco para a gente dos estudos que ela tem desenvolvido na área das literacias. O título da comunicação dela aqui hoje para a gente, da palestra, é Literacia Midiática, Dimensões Críticas, Éticas e Estéticas. Quero agradecer muito a Mônica pela oportunidade, porque ela tem uma agenda super lotada, e a disponibilidade dela de estar aqui hoje para conversar com a gente. Então, quando você quiser começar, Mônica, fica à vontade. Obrigada, bom dia, né? Agradeço mais uma vez o convite, né, para a Gabriela e toda a equipe, todo o grupo de pesquisa, né, que tem trabalhado nessa possibilidade, né, de refletir e pesquisar, e também, né, trabalhar com essa perspectiva da mídia educação e também, né, da literacia midiática. E essa possibilidade de compartilhar essas reflexões que a gente tem feito sobre esse tema, que também tem sido objeto, né, de nossas pesquisas pela rede Alfamed, que vão se desdobrando em outras reflexões, outras pesquisas, né, e essa é a pulsão de vida, né, pulsão do conhecimento, né, uma pesquisa sempre vai emendando na outra, as questões que às vezes a gente consegue dar certas respostas, outras que ficam em aberto, que daí já vão emendando novas perguntas, né. Então, vou fazer uma fala, né, situando algumas considerações, alguns aspectos sobre a literacia midiática, contextualizando a partir dessas relações e práticas culturais e midiáticas que a gente tem desenvolvido nas nossas pesquisas, e também que a gente tem se deparado, né, no contemporâneo, destacando a complexidade, né, a imensa complexidade desse fenômeno da comunicação nos dias de hoje, né, a partir dessas dimensões críticas, éticas e estéticas. E aí eu pensei, né, por onde começar, né, essa questão, né? Aí, para situar um pouco esse contexto, eu fui buscar na mídia, né, nos jornais, sobretudo no último mês, e selecionei algumas notícias, matérias e crônicas de jornal que, de alguma forma, dialogam com esse tema e me chamou a atenção. Por exemplo, só vou ler alguns títulos aqui. Numa matéria no El País, né? Vou já traduzir, né? Os algoritmos são conservadores e nossa liberdade depende de que nos deixem sempre imprevisíveis. A inteligência artificial e a democracia para desenhar um diálogo entre humanos e máquinas, negociando cenários aceitáveis para aproveitar o melhor de ambos os mundos. Outra manchete, que era uma entrevista com a Sonia Livingstone, né, uma educadora, né, pesquisadora da Universidade de Londres, que tem atuado, né, no Eukids Online, talvez vocês já conheçam, e a notícia, né, a chamada da matéria era Dilema sobre crianças e digitalização. Se envolvermos nossas crianças em algodão digital, não aprenderão a resolver problemas. Outra matéria, plataformas da internet estão destruindo a democracia, diz a Nobel da Paz, Maria Ressa. Outra que me chamou a atenção também, drogados em notícia. Mais da metade da população do país desistiu de ler, ver ou ouvir notícias. De tão ruins e frequentes, por tanto tempo, provocam os piores sentimentos e sensações de impotência. Essa foi uma crônica do Nelson Mota no Jornal do Globo. Então, pegando, né, o País, Folha e o Globo, o que essas notícias têm a ver, né, com o nosso tema? Né? E por que elas me instigaram a pensar sobre isso e até provocar um pouco, né, nossa reflexão. Sobretudo se a gente se perguntar, né, eu sou do campo da educação e sempre trabalhando nessa interface com a comunicação,
mediados, né, também no estudo de crianças e jovens. Então, que crianças e jovens estamos formando e a quem estamos endereçando as nossas produções, né? Tanto no âmbito da formação, na educação, quanto no âmbito da comunicação, do jornalismo, publicidade e outros mais. Que mundo estamos construindo e deixando como herança, né, presente e futura, né, para as gerações de hoje e também em devir? Quais os saberes, as práticas culturais, as competências midiáticas que crianças e jovens estão construindo hoje em suas relações com as mídias, com as tecnologias, artefatos e dispositivos da cultura digital, neste momento, né, sobretudo pandemia, pós-pandemia? Como é que eles estão agora, né? E como que estamos mediando a mídia, as redes, fake news, desinformação de todo tipo, as polarizações múltiplas, né, na construção dessas práticas, que nem sempre, né, tem esse cuidado como prática responsável, ética, estética, na perspectiva da cidadania, né? Então, algumas reflexões e perguntas, né, sobre esses processos de mudança e sobre esses novos sociais que vão se mostrando necessários a todos nós, né, professores, comunicadores, estudantes, pesquisadores, pois essas questões dizem respeito a toda a sociedade, ela interpela a todos nós, né, e precisamos discutir essa presença, né, das mídias e, consequentemente, a literacia midiática em nossas vidas. Um primeiro ponto de partida seria conhecer esses consumos e essas práticas culturais. Se hoje a gente está vivendo aquilo que alguns estudiosos, como Luciano Floridi, italiano, chama da quarta revolução, né, e ele fez um manifesto sobre usando a expressão on life, né, onde a infosfera não está apenas transformando o mundo, mas que ele sintetiza, né, nessa expressão on life, definindo cada vez mais as nossas atividades cotidianas, porque não dá mais para separar a nossa vida online e offline, né? Então, esse manifesto On Life traduz, né, essa ideia também, e a importância de desnaturalizar certas ideias, ou mesmo desconstruir certos clichês, como nativos digitais e outros determinismos da tecnologia, porque o óbvio também precisa ser dito, né? Então, é óbvio, entre aspas, né, que a cultura digital está atravessando a nossa vida em todos os âmbitos do cotidiano, né? Tanto no âmbito da educação informal, né, essa educação espontânea que a gente vive, né, nas vivências familiares, os amigos, no dia a dia, sem essa intencionalidade de educar, a não formal, né, que ocorre fora da escola, na mídia, nos eventos, diferentes espaços, museus, instituições, que tem outras intencionalidades, né, fora daquele sistema convencional, ou com propostas diferenciadas, ONGs e outros trabalhos, e, sobretudo, na educação formal, né, que é o espaço da escola, né, da estruturação e sistematização desses saberes. Então, a gente percebe que a cultura digital está super atravessada nas nossas vidas, quase que naturalizada, mas na escola ainda tem um caminho para percorrer, ela não está tão naturalizada assim. Só que antes da pandemia, né, a pandemia foi um divisor de águas. Como é que está agora? Como era antes, né? Como é que está sendo agora esse retorno? Em alguns casos, a gente vê até um retrocesso, né? Até pior do que estava antes. Né? Noutros, não. Noutros vão incorporando certos, entre aspas, pequenos avanços que a gente viveu, né, a partir dessas propostas emergenciais que foram surgindo na pandemia. Então, é no atravessamento, nessa interação desses âmbitos, né, que a gente situa as práticas midiáticas e culturais e que a gente busca articular essas aprendizagens formais e informais, né, porque grande parte da cultura digital, ela é aprendida, né, nesses âmbitos do formal ou do informal, né, ou, por exemplo, no âmbito das mídias, como já foi chamado também, né, da escola paralela, há um tempo atrás, ainda se referindo à televisão, né, e hoje, será que a gente ainda pode dizer, né, que ela funciona, entre aspas, como uma escola paralela? Né, porque se a gente perguntar, né, para criança, jovem, até mesmo para adultos, né, sobre alguma informação, alguma coisa que ele aprendeu, como é que ele sabe, a gente, há um tempo atrás, fazia referências a livros, a aula, professores, tá, mas hoje grande parte vai dizer que viu na internet, né, o que viu nas redes sociais, ou que recebeu uma mensagem, ou, enfim, né, noutros espaços. Então, como que essas mídias, que são espaços de aprendizagem, também educam, né,
mas não gostaria de fazer essa comparação da mídia com a escola, porque são muito, as especificidades são muito gritantes, né? Os saberes, as experiências que se constroem numa e noutra são muito diferentes, né? A escola, a formação, lida com um tempo próprio, com estruturas, com espaço, com normas, com regras, diferente do tempo da mídia, né, que normalmente é o tempo livre, ou é o entretenimento, livre entre aspas, né, porque a gente está cada vez mais com o tempo mais colonizado, né, inclusive mídias, né, mas é um outro tempo, é um outro espaço, e aí a gente vê muitas vezes essa dicotomia, né, entre os usos pessoais, aquilo que as pessoas fazem, né, no seu cotidiano, no dia a dia, e um uso, no caso, escolar ou profissional, no caso dos professores, né, tem uma forte competência de uso no âmbito profissional, mas nem sempre isso é traduzido para o âmbito da docência, né, então esses gaps ou esses descompassos muitas vezes vão repercutir no próprio trabalho e nessas experiências e articulações entre as aprendizagens formais e informais. Agora, o que não dá para negar é o protagonismo das mídias nesses atravessamentos, né, sobretudo com a cultura digital. E por mais que a sociedade contemporânea tenha sido denominada, né, das mais diferentes formas, sociedade da informação, do conhecimento, das redes, do cansaço, como diz o Hang, dos algoritmos, dos códigos, né, Big Data, do capitalismo dos dados, ou e tantas outras, né, como tem sido também chamada agora sociedade pós-mídia, né, como diz Eugênio, né, um filósofo italiano, porque ela está tão presente na nossa vida, em todos os lugares, no cotidiano, que é difícil distinguir o que é e o que não é mais mídia, né? Ao mesmo tempo, se fala, né, e a gente vive também essa desmediação, ou desmediatização. E vocês, claro, né, do campo da comunicação, né, trabalham especificamente com isso, né, e percebe, e vem, né, a gente vê como essa ideia também dos prosumers está deslocando o papel, né, do que é o receptor, o que é o produtor, né, só que todo mundo produz, todo mundo compartilha, sem essa mediação, mas será mesmo? Aí gostaria de fazer essa provocação, né, mesmo que não tem mais essa figura do mediador, e os influencers digitais, e os youtubers, os bots, as buscas refinadas que a gente faz a partir dos nossos dispositivos, que funciona a partir dos nossos dados, né, e que também fazem esse controle dos dados dos nossos acessos, seriam o quê? Não seriam também mediadores? Né? Então, essa desmediação não é tão desmediação assim, né? Mas ainda assim, né, nessa sociedade da informação, ou até mesmo, como alguns dizem, da opinião, né, que se transforma, né, a informação se transforma em opinião, Thompson, desde a década de 90, já destacava esse papel estruturante, né, das mídias e das tecnologias, também como mediação da realidade, das relações, da história, né, e disso decorre, então, a importância de estar para as mídias, como dizia o Silverstone, né, porque nossa sociedade é feita de mídia, as mídias constroem nossas ideias das coisas do mundo, elas contribuem para definir nosso modo de se relacionar com os outros e são sempre mais memória a respeito do passado. Tudo isso parece muito óbvio, né? Mas acho que sempre é bom reafirmar, né? Porque nessa relação de educação, mídia e sociedade, e esses descompassos entre o que é demanda da sociedade, o que é demanda da educação ou da formação, significa que nem sempre estão sintonizadas, né? E como que a escola, a mídia, tem contribuído para entender, interpretar esse mundo, essa sociedade, essas relações que constituímos, essas interações que estabelecemos nos mais diferentes espaços? Como a escola e a mídia, né, também estão ajudando crianças, jovens e adultos a dar sentido a tudo aquilo que estamos vivendo, mesmo imersos nela, né? Como equipando esses sujeitos a viver nesse tempo presente, entendido como esse futuro que também se constrói, né? Nesse ecossistema comunicativo, pedagógico, cultural, nesse espaço de socialização, né, de produção de conhecimento, de encontro, de interação, né, que são os espaços da formação, da escola, da universidade, né, e tantas outras instituições educativas, né, que nos últimos anos vem deixando de ser esse único espaço, né, do saber.
né, sobretudo diante do papel que as mídias e tecnologias ocupam em nossa sociedade, né? Então, a importância de entender que as mídias e as tecnologias são mais do que recursos, mais do que ferramentas que a gente pode ou não utilizar, né, em nossas aulas ou em nossos trabalhos, né, elas são a cultura, né, mediam as nossas relações. E, nesse sentido, a gente precisa ir além daquele argumento que pode ser datado, né, desde os anos 70, que Humberto Eco falava dos apocalípticos integrados, e depois foi sendo aquele tecno-otimismo ou tecno-pessimismo, para chegar, talvez, né, o que alguns estudiosos hoje estão falando num tecno-revisionismo, né, como alternativa ao feminismo e ao tecnoceticismo. Né? E nem sempre é fácil, né, se situar nessas posições. Né? E é porque a gente vê também como a mídia vai se transformando, né? Autores que falam nas idades das mídias, né, que pode ser entendida, num primeiro momento, como instrumento, como um recurso, né? Além desse sentido de lugar ou de prótese, né, as mídias eletrônicas, os dispositivos, né, ou mesmo das tecnologias à distância, do espaço, do e-learning, né, a mídia como ambiente, né, com essas tecnologias móveis, né, um ambiente mediatizado, dessas tecnologias sociais, de grupo, e o tecido conectivo, né, essa conexão, esse contato, essa mediação, essa emancipação que hoje permeia também a nossa vida como memória, como experiência de mundo, como superar, né, esse limite do tempo, espaço, do lugar, nessas relações, essas construções identitárias. Né? Então, pensar a mídia como um tecido conectivo, que hoje articula, né, e tece nossas relações, implica também pensar no conceito de ecologia das mídias, desde Postman, né, que falava, e depois o Granata também fala, e muitos outros, que nos ajudam a pensar a mídia como realmente são, né, ambientes e tecidos culturais, sociais, comunicativos, no interior dos quais conduzimos e tecemos nossa existência, e onde se formam as nossas experiências. Né? E nesse processo estamos cada vez mais hibridados com a tecnologia. Né? E algumas perguntas chaves para entender essas e outras relações que vão desenhando cenários provisórios e mudanças políticas, sociais, culturais que estamos vivendo, nos ajuda a entender, né, e nos leva, né, a reafirmar cada vez mais a importância da educação midiática, né, da literacia midiática, para ampliar o nosso entendimento do que é estar alfabetizado nos dias de hoje, né, que envolve a leitura, a escrita, interpretar criticamente as informações que acessamos, saber a confiabilidade das fontes, entender as formas de editar a mesma notícia nos diferentes canais, problematizar as formas de uso dos artefatos, que hoje estão cada vez mais presentes em nossas vidas, e muitas outras práticas que implicam todas as linguagens, né, entrecruzando, né, não só na perspectiva da transmídia, né, da cross-mídia e tantos outros, mas porque são formas de expressão humana, né? E cada vez mais o visual, o audiovisual e muitas outras, né, possibilidades vão fazendo parte, então, desse processo de literacia, né, ou dessa alfabetização, criando também novos códigos e novos alfabetos, entre aspas. Né? E aí, de educação e a perspectiva da literacia midiática estão imbricadas, né, com uma perspectiva de construção ou de reafirmar a cidadania. Então, essa perspectiva da mídia educação, quando a gente enfatiza a importância de usar e de trabalhar pedagogicamente com todas as mídias, as consideradas já tradicionais ou antigas, né, junto com essas contemporâneas, de forma sustentável, ecológica, sem perder de vista, né, essa dimensão da corporeidade, como eu sempre gosto de afirmar, do lúdico e também do contato com a natureza nessa relação. Né? Homem, máquina, humano, não humano, que transcende só, né, esse artefato. Até porque a ênfase nossa sempre é pensar essa relação, e não o artefato em si, não o objeto. Né? Por exemplo, a gente vai fazer as pesquisas, a gente gosta de pensar sempre nas práticas culturais, nas relações que a gente estabelece, e não o foco no dispositivo, no artefato, porque isso logo muda e logo envelhece, né? Então, a ênfase nas práticas, ela tem uma perspectiva mais ampla, porque são as relações,
né? E aí vai mudando o artefato, vai mudando o dispositivo, consequentemente as relações vão mudando, mas o foco não está no dispositivo, não está no artefato em si, né? Esse, pelo menos, tem sido um dos propósitos, né, até para tensionar, né, ou até mesmo minimizar certas posturas deterministas da tecnologia e essa centralidade dos meios, né, que também implica, né, toda uma discussão sobre a exclusão digital, que se evidenciou ainda mais, né, com a pandemia, e essa desigualdade absurda, né, que foi aumentando, né, o Brasil voltou a configurar, né, no hall das coisas da miséria, né, e isso é muito triste, né, a gente pensar e viver, né, num mundo com tantas contradições e tantas desigualdades, que só tem aumentado. Então, como pensar essa cidadania, né, essas formas de consumo, essas mudanças nas formas de consumo, de práticas decorrentes dos usos de certos artefatos e serviços, né, que a mídia oferece, desde, sei lá, computadores, redes sociais, as plataformas, YouTube, aplicativos, Twitter, Instagram e tantos outros, né, discutindo, né, do ponto de vista da dimensão ética e estética, né, pensar essa relação forma-conteúdo, porque se a dimensão ética e crítica da mídia educação sempre teve, né, um aumento forte, né, nem sempre a questão estética da forma teve esse cuidado, né? Então, como pensar essas questões assim? Porque é inseparável forma e conteúdo, né? Meio mensagem, toda essa discussão. Então, como pensar essas mediações nessa perspectiva, né, de uma formação mais ampla na produção dos vários textos e múltiplas linguagens, refletindo e elaborando criticamente essa relação forma-conteúdo, né? Ainda é um desafio. Ainda mais com a difusão, né, das mídias digitais, essa presença, né, que junto traz, né, toda essa questão do cyberbullying, das fake news, desinformação, a insegurança em relação ao controle dos dados, né, que fica sempre, a gente fica naquele limiar, né, entre a liberdade e a vigilância, né, que ameaça a nossa liberdade, mas o controle que às vezes é necessário, entre aspas, né, o controle, né, e tantos comportamentos e práticas e posturas equivocadas e por vezes desrespeitosas, né, que necessitam diversas instâncias formativas assumir essa tarefa de, entre aspas, ensinar a usar, né, essas mídias nessa perspectiva da responsabilidade, né, da crítica e também da resistência, né, em alguns casos, né? E hoje tudo isso coincide com uma educação para a cidadania. Então, nessa perspectiva, mídia, educação, literacia midiática atua como uma condição de cidadania, democratização de acesso, com múltiplas linguagens, como uma aprendizagem colaborativa, com uma participação responsável, né, na cultura e nos vários espaços da vida, né, e nesses atravessamentos, né, desses espaços. Há uns, sei lá, já nem lembro mais quanto que a gente começou a nossa pesquisa, Gabriela, mas o livro, né, decorrente dessa pesquisa que a gente fez na Alfamed sobre competências midiáticas em cenários brasileiros e americanos, né, Grupo Alfamed Brasil, onde a gente fez todo um mapeamento dessas competências de crianças, de jovens estudantes, de universitários no âmbito da comunicação e também das licenciaturas, dos comunicadores, professores, que foi divulgado no livro organizado por Gabriela e a Márcia, em 2019, né? Mas acho que a gente começou essa pesquisa em 2014, né? Então já tem um tempo, né? E claro que se hoje a gente fosse pegar aqueles dados e pensar nas competências que naquele momento a gente fez, né, esse mapeamento, a partir das dimensões de linguagem, tecnologia, processo de interação, processo de produção e difusão, ideologia, valores, estéticas, daquilo que a gente observou naquele momento, se a gente trouxesse para hoje, certamente iria ser muito diferente, né? E na época eu lembro, né, eu trabalhava com uma citação do Barbeiro que dizia, né, que a tecnologia na época, hoje, uma das metáforas mais potentes para entender, ou para compreender esse tecido, essas redes e interfaces de que é feita a subjetividade, né? Então, será que essa tecnologia ainda é essa metáfora potente para compreender esse tecido da subjetividade? Barbeiro escreveu isso em 2008. Será que hoje ela ainda pode ser essa metáfora potente?
Eu acredito que tem ainda, né, essa potência, né? Mas, ao mesmo tempo, a importância de desmistificar também certas práticas que a gente, às vezes, tinha, né, aquela, entre aspas, ideia a partir do nativo digital, né, que foi sendo desconstruída, né, porque várias pesquisas apontavam, sobretudo Buckingham, revisitando, né, certos conceitos e certas práticas e atualizando também, indicava que somos muito mais consumidores do que produtores de fato. Né? E o Buckingham pergunta, o que de fato a criança e o jovem está produzindo? O que de fato nós estamos produzindo? E o que isso tem a ver, então, com o envolvimento cívico e ético? Né? Porque parece, então, que todos viramos produtores. Mas o que de fato a gente estava produzindo? Na nossa pesquisa, a gente viu isso já, né? Que eles compartilhavam muito mais do que produziam, né? E hoje, né, como que a gente está vendo, o que seriam essas produções, o que são essas autorias de fato, né? Porque além do fator tecnológico, o domínio da técnica não resolve essa questão, né? Porque tem a questão das linguagens, da produção, do compartilhamento, dos valores, da ideologia, da ética, da estética, né? Que trazem, que chamam a atenção de algumas competências necessárias, né, na educação midiática, mas que também nos leva a perguntar, por exemplo, no âmbito, né, dos usos, né, do YouTube, que foi considerado, né, uma arena democrática, né, para participação cidadã, né, dos canais de TV, que também muitas vezes foi considerado um currículo centralizado, né, e certos vídeos virais que pareciam atuar, né, como um novo currículo. Será que esse desenho, né, das expectativas democráticas, que hoje parece estar mais pautado, né, pela indústria cultural, né, uma outra perspectiva, né, de comércio, de eventos, de likes, da monetização, né? Então, que competências leitoras e produções responsáveis eles estão produzindo, propiciando? E que mediações também promovem nesses espaços formais e informais? Como discutir, por exemplo, essas celebridades emergentes, os youtubers mirins, ou youtubers professores, né, que na pandemia que a gente viu também, essa nova entronização do eu, né, que a Sibília fala, os conceitos de intimidade, que o Cicerón também fala, né, são questões que não estão alheias, né, a essa literacia midiática. Então, como entender essa diversidade de produção, de consumos culturais, no sentido de ampliação democrática de vozes distintas e plurais, para além das redes, né, para além daquilo que nos ajude a compreender como, né, esses meios digitais instalam também certas formas culturais e operam com a cultura saberes que não são neutros, né, da mesma forma que asseguram formas de participação e vozes, né, de cada um, também podem marginalizar outras formas e conteúdos de expressão, como a gente está vendo também, né, recentemente, vários cancelamentos, várias questões, né, que muitas vezes essa censura aberta, né, ou às vezes desvelada, acaba se tornando na pior forma de censura, eu acho que é a autocensura, né, de você já nem mais querer falar, nem mais vai se posicionar, porque você está submetido a um bombardeio. Então, essa autocensura me parece que ainda é mais perigosa que esse outro tipo, né, de censura, mas são questões para a gente depois discutir, né, porque implicam também nessa questão da liberdade do controle de dados que né, que eu mencionei antes, né. E como a gente tem refletido sobre isso, né, sobre essa questão da segurança e da liberdade que hoje interpela a vida de todos nós, por mais naturalizado que estejam, né, também precisam certos estranhamentos. Né? Foucault já falava da biopolítica, da vigilância, o Byung-Chul Han falava da psicopolítica, né, de como, né, essa leitura, entre aspas, dos nossos dados, pode conduzir a certas plataformas eleitorais, né, como essas redes sociais também, ou mesmo círculos de amigos, entre aspas, os grupos, né, que vão formando essas bolhas como ecos de si próprio, atuam também, né, na formação, nos movimentos políticos. Como é que a gente lida, né, com isso nas nossas vidas, né, e como que isso tem impactado também de uma forma negativa, né, certas, ou contrapondo também o que seria, né, oportunidades extraordinárias, né, ficam sempre nessa polarização, né, e isso abre mais uma vez,
né, o foco para a questão da cidadania digital, né, que não deve ser pensada só como, ou entre aspas, né, como um problema de literacia funcional, ou pior, né, de conhecimento básico de informática, mas precisamente como uma questão ética, né, no sentido etimológico do termo, né, que se refere a um ethos, né, a uma esfera de valor, né, do comportamento, da inteligência de ação, de uma sabedoria prática, né. E essa realidade representada pelo protagonismo dos dados, pelo papel dos algoritmos, pela quantificação, né, que figura, né, econômica, política, social, a escola teria, né, a formação teria o que dizer e o que fazer, né, desenvolver o pensamento crítico, né, fornecer aos estudantes, cidadãos de hoje, de amanhã, essas ferramentas para escapar dessas garras, entre aspas, né, do capitalismo da vigilância, que Zuboff fala, né, problematizando essa questão da liberdade do controle, né, porque se na realidade os discursos sobre a realidade se confundem, como dizia Vátimo, né, já há algum tempo, não é mais possível distinguir um do outro. Isso vale para as notícias falsas, fake news, desinformação, mas se aplica também em qualquer forma, né, ou de forma mais geral, a qualquer informação que a gente possa ler na web ou ver relatado nas milhares de discussões que povoam as mídias sociais. Então, como lidar com isso, né? É uma questão muito complexa. E claro que a mídia literacy, a literacia midiática, a mídia educação, enfatiza, né, essas dimensões críticas, éticas e estéticas, focalizando sempre esses espaços de significação em que são tecidas, né, essas relações, a partir das produções, das análises críticas, das experiências de participação, nesses diferentes espaços da cultura, né, já que estão cada vez mais híbridos. E aí, tem um estudo do Rivoltella, dialogando com Potter, sobre uma dessas competências, né, que reafirma, né, então, a importância da compreensão dessas mensagens, que são reconhecidas, né, como uma dimensão essencial da mídia educação e da mídia literacy, né, e essa dimensão que define também a promoção do acesso, né, que deveria, né, ser livre, né, igualitário, parcial à formação e ao conhecimento. Essa dimensão crítica, né, a compreensão crítica que sempre tem que ser reafirmada. Não basta produzir qualquer coisa e compartilhar, não, tem que ter responsabilidade também, né, tem que ser uma produção responsável. E essa responsabilidade não vai agregando-se a essa dimensão, também muitas vezes como resistência, né, no âmbito da própria análise, que daí tem essa dimensão ética, né, mais acentuada. E as três dimensões clássicas, né, no trabalho da mídia educação, a respeito das competências midiáticas, que envolve, né, não só o domínio, né, do código, né, essa dimensão alfabética, né, mas também cultural, né, da análise, e criativa, né, da produção, né, que sugere essa modificação daquele desenho, né, que antes se limitava mais nessa dimensão crítica e ética. Então, a gente reafirma nessa dimensão da criação como a importância da dimensão estética, né, presente nessas produções, né, tanto na recepção quanto na produção, tanto na dimensão do acesso e compreensão, tanto na dimensão da responsabilidade, da resistência, e também, né, do que a gente pode chamar de criatividade, né. E tal perspectiva se relaciona, né, com a literacia midiática e cidadania, porque destaca, então, né, e reafirma sempre a importância do acesso, né, da inclusão, né, essa dimensão política, né, na perspectiva da democracia, e dos usos, aplicações em serviços. E nessa perspectiva, a formação para a cidadania global, então, envolve esses dispositivos ou essa sensibilização aos valores da democracia, que por mais, né, gasto que às vezes seja, hoje é fundamental, né, para reforçando esses valores, né, a partir de uma cidadania ativa, né, que busca essa redução dos gaps, da desigualdade, e também prepare para uma participação cidadã, né, uma participação responsável do ponto de vista da ética e da estética, né, nesses espaços da cultura. Então, essa sensibilização mídia educativa de jovens, de adultos, de crianças, né, de todos que atuam nesses espaços, que interpelam também a noção de agência, né, não só na produção das mídias, mas, sobretudo, na produção da nossa existência, das nossas vidas, né, nesse cotidiano.
Então, aproximar essas competências digitais, né, das multiliteracies, da cross-medialidade e todas essas outras perspectivas de leitura que Buckingham, que Voltaire e que muitos outros estudiosos do campo trazem, vai encontrar, né, em Potter e McDougall, que eles tentam fazer uma síntese, né, desses elementos num sistema de competências a partir de uma outra categoria que eles têm denominado de dynamic literacies, ou seja, né, as literacias dinâmicas. Por quê? Né? Porque eles buscam, né, então, uma categoria comum, né, dessas competências que envolve todas elas, mas que também implica esse movimento, essa mobilidade, né, como um termo guarda-chuva, né, que faz referência a esses fenômenos de mudança, né, dessas atividades, da construção de significados na sociedade digital. E essas literacias dinâmicas envolvem não só, né, o âmbito da pedagogia, da educação, né, como das literacias socioculturais, a perspectiva multimodal, né, a sociomaterialidade, as literacias do terceiro espaço, né, do design textual e muitas outras, né? Então, essas literacias dinâmicas da cultura digital que amplia também essa experiência de vida, né? E aqui é interessante a gente pensar e também refletir. Estou quase acabando, tá, gente? Não sei se já passou, como é que está o horário? Essa ênfase, né, que muitas pesquisas dão, e sobretudo a União Europeia, né, agora com aquele documento da Digicom, sobre a competência digital, em termos de uma especificação altamente articulada, né, das dimensões, dos critérios, indicadores, para medir, entre aspas, né, a competência dos alunos, para reduzir ou para sinalizar alguns indicadores, tem levado a certos questionamentos sobre esse modo de compreender o problema, né? Primeiro que tem, isso o Potter, né, que aponta, né, que é difícil de sustentar, porque um quadro de indicadores muito vastos e excessivamente analítico torna pouco utilizável na escola, né, mesmo que seja um retrato daquele tempo, daquele momento, a especificidade, às vezes, muito analítica, ela acaba sendo pouco utilizada. Um segundo argumento, ele diz que as diversas dimensões da competência digital foram alcançadas de uma vez por todas. Então, e não é assim, né? A realidade está sempre em movimento, a gente está sempre se redefinindo, as pessoas também, né? O que torna possível, né, ou oportuno falar, então, dessas competências dinâmicas. E aí eu fiquei lembrando disso até na nossa pesquisa, que muitas vezes só no fato de participar da pesquisa, após ter respondido o questionário que a gente fez, aquilo já gerava uma outra inquietação ou uma certa, entre aspas, competência que colocava em jogo, né? Então, claro que ao responder o questionário ele estava num momento, mas logo depois poderia já estar no outro, a partir de uma conversa, de uma interação, a discussão. Então, assim, elas estão sempre se movimentando, estão construindo, né? Estão em movimento, né? E aí que os indicadores não dão conta, né? De, entre aspas, avaliar, verificar, pontuar, né? Porque é sempre retrato daquele momento. Então, talvez, né, pensar um pouco mais nessa perspectiva de pistas para trilhar alguns caminhos do que aquela demarcação estática, né? E aí que eu acho que esse conceito, então, de literacias dinâmicas, né, que está no centro da reflexão do Potter e McDougall, ele pode também trazer, né, uma contribuição para pensar essas competências, essas habilidades, que são sempre dinâmicas. E aí a importância, então, de compreender essa sociomaterialidade, né, de todas essas habilidades e competências que são construídas nesses espaços híbridos, né, que também, em alguns casos, em alguns autores, têm chamado de terceiro espaço, né, uma reflexão atualizando o conceito de Homi Bhabha e de vários outros, né, que têm trabalhado com esse conceito. Por quê? Né? A gente percebe, também isso já é objeto, né, da minha pesquisa atual, né, que o espaço, pegando até um pouco de setor, aquela definição, né, do lugar, né, e do espaço praticado, né, então, os objetos, artefatos, espaços que têm sido temas, assim, de menor interesse, né, nessas investigações sobre práticas e políticas de aprendizagem e educação, hoje interessa, né, discutir
entre aspas, novo, né? Essa nova materialidade da educação, que leva a considerar esses objetos, essas tecnologias, esses dispositivos e espaços como verdadeiros atores, né? E talvez não só, né, protagonista ou coadjuvante, né, mas que estão agindo, né, nessas práticas e nas políticas educativas, né? E aí o desafio é entender a relevância dessas relações, né, da sociomaterialidade na perspectiva assim de uma visão mais complexa e mais intensa da vida educativa dentro e fora da sala de aula, né? Pois os objetos de consumo não estão separados da vida, eles fazem parte dela, né? E consequentemente, né, como dizia Milton Santos também, né, um conjunto, né, de ações, né, os espaços, os objetos e ações que a gente faz a partir, né, e em conexão com eles, né? Então isso significa que não é mais possível isolar as ferramentas, os dispositivos ou os contextos e o sistema de relação do qual fazem parte e no qual a gente atua, no qual a gente aprende, no qual a gente interage, né? Então, para finalizar, né, o desafio da mídia educação e da literacia midiática, né, diante dessas dimensões, não é, entre aspas, apenas, né, refletir e analisar crítica, ética e esteticamente sobre os usos, consumos e práticas culturais. Nem apenas, né, entre aspas, também, ajudar, né, crianças, jovens e professores, né, a usar suas tecnologias, né, muitas vezes ainda centrado na questão das ferramentas, mas, sobretudo, talvez, né, ou também levá-las a compreender esse sistema de inter-relações sociais, econômicas, políticas e culturais do qual elas fazem parte, né? Centrando na sociomaterialidade, focalizando esses espaços de significação, essas relações, essas produções, essas análises, como experiência de participação nos espaços híbridos da cultura. Não é pouco, né? Não é pouca coisa. Enfim, eu acho que era um pouco isso que eu tinha, então, para compartilhar com vocês. Obrigada.